E finalmente chegou o dia de falar sobre um dos sobrinhos do tio Patinhas. Não é o Luizinho, não é o Zezinho, vamos falar de Huguinho, Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, contratado pela gestão de Duílio Monteiro Alves, né, um pré-contrato, e agora confirmado, devidamente oficializado, apresentado, e hoje neste vídeo você vai descobrir tudo sobre ele. Faz parte daquelas análises completonas que tem mapa de calor, tem minutagem, tem gols marcados, assistências, pontos positivos, negativos, parte médica, minha nota no final sobre a contratação. Vocês adoram, já tem um vídeo postado desse aqui em 2024, que foi a análise do Diego Palacios, equatoriano. Vou deixar no card aí, na descrição, essas coisas todas que vocês sabem, mas sem mais delongas, vamos falar sobre Hugo Ferreira de Farias, a contestada contratação que agora sim você vai saber de maneira mais aprofundada. Mas antes de eu começar, é muito importante o quê? Deixar o like. Você já sabe que o vídeo vai ser brabo. No fundinho do seu coração você fala, nossa rapaz, aqui o canal é brabo, deixa eu já deixar o like na confiança. Então você clica aqui, lá no final do vídeo, se você não gostar, coisa que é muito difícil, aí você tira o like, deixa o dislike. Se inscreva no canal também, pede aí qual que você quer ver também, a análise completa de jogador, que é uma das coisas que tá sendo legais, assim, eu tô me divertindo fazer aqui no canal, tá bom? Like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas aí, comenta aqui embaixo a sua nota, porque lembrando, mais uma vez, no final do vídeo, eu dou a minha nota para a contratação. Lembrando que também é apenas expectativa para a temporada, expectativa de contratação no momento. Se por acaso eu der uma nota boa ou ruim no seu ponto de vista e o inverso acontecer, quer dizer que ou superou ou não atingiu as expectativas. Não vem querer achar que eu sou um Nostradamus, que eu tô prevendo o futuro aqui não. As análises falam mais sobre o passado do que sobre o futuro. Que isso, hein, essa aí? Beleza, vamos lá. Hugo Ferreira de Farias, canhotinho, lateral esquerdo de ofício. Lateral esquerdo que não tem tanta profundidade, não é aquele ala moderno, né? Lateral esquerdo. Nasceu em Arapiraca, no Alagoas, e tem 26 anos. Ele é um pouco mais alto que o Diego Palacios, ele tem 1,79 m, 10 centímetros. 10 centímetros deve ser mais ou menos isso aqui. Um pouquinho mais alto aí que o Diego Palacios. Ele encerrou contrato no Goiás no dia 31 de dezembro, né? No final da última temporada, na verdade. E aí ele veio sem custos para o Corinthians. O Corinthians chegou lá e falou assim, ó, não tem ninguém querendo? Ah, então o Corinthians quer. Basicamente foi isso. Foi lá, contratou sem custo, apenas com aqueles valores que eu sempre falo aqui, é salário mais luvas. Não existe chegar num jogador, qualquer que seja, no mundo do futebol profissional e trazer o cara com zero custo. Ou você negocia com o atleta, com o empresário, com a agência, qualquer coisa, ou você negocia com o clube. Então não tem como escapar. E aí a única parte boa é que quando você traz o jogador com com valor de luva, você pode diluir essa luva aí durante todo o contrato. Você pode diluir a luva a cada mês, a cada 3 meses, a cada ano. Então teve apenas valor de luvas e salário. Na carreira ele tem 114 jogos, marcando 3 gols e dando 6 assistências, uma média bem baixa se a gente for analisar friamente os números por si só. Em 114 jogos, 3 gols e 6 assistências dá uma média de 0,07 participação direta em gol durante a carreira, ou seja, um número deveras preocupante se você for olhar dessa forma. Isso significa que ele precisa de 14 jogos para participar diretamente de um gol. Aí você pode falar, pô, mas é um lateral. Então, se você estiver esperando um lateral que desça, que apoie, que acrescente no ataque, talvez o Hugo não seja este nome, né? Ele pode acrescentar na parte defensiva, que a gente pode falar daqui a pouco. Então 14 jogos, só a título de comparação, o Diego Palacios demanda com os mesmos números aí, né, cara, 10 jogos para participar diretamente de um gol, né? Ou seja, nesses números ofensivos o Hugo tá um pouco atrás, beleza? Inclusive, mais uma vez, tem vídeo completo sobre o Palacios aqui no canal, assista se você não estiver fazendo nada, e se tiver também, pare de fazer o que você está fazendo e assista o Diego Palacios. Começou a jogar futebol, e aí eu achei muito interessante o projeto, a campanha de carreira dele, né? Porque ele começou na base do CRB de Alagoas, aí ele simplesmente não foi inicialmente utilizado para a categoria sub-20 e tal, para poder ser anexado no time profissional. Aí ele foi pro Jaciobá de Alagoas, que tá atualmente nas divisões inferiores do campeonato alagoano. Aí ele foi pro Jaciobá, de repente ele se destacou no Jaciobá, ou foi observado por algum
olheira e foi para o ABC de Natal, do Rio Grande do Norte, o ABC que é conhecido aí, já foi da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, depois em 2020, 2021, naquela temporada 2021, e voltou para o CRB, ou seja, ele começou na base do CRB, foi pro Jatiobá, depois ele foi pro ABC, aí depois voltou pro CRB. O cara quis jogar em todas as letras do alfabeto, basicamente. Em 2021, né, mais ou menos no meio da temporada, ele vai para o Goiás e fica no Goiás até então, né, até a última temporada, e foi contratado para o Corinthians. Ele foi, um dos títulos que ele tem na carreira, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato alagoano em 2019. Um ano depois, ele, como eu acabei de falar, ele foi contratado para o Goiás. Então, melhor lateral esquerdo do campeonato alagoano em 2019. Ele não tem convocações para seleções de categoria de base, desde o sub-13, 15, 17 e 20 ele não participou de seleção de base, e também não tem nenhuma convocação para a seleção nacional, a seleção principal do Brasil. Assinou contrato com o Corinthians, e aí detalhes sobre o contrato, durante 3 anos, ou seja, ele vai ficar aqui até o final do mandato do Augusto Melo aí, para até dezembro, 31 de dezembro de 2026, isso aí dá 3 temporadas, ou seja, se por acaso ele não funcionar, teremos um BOzinho. Eu digo BOzinho porque daqui a pouco eu vou falar sobre a questão salarial também, durante 3 temporadas. Os direitos econômicos que o Corinthians adquiriu dele foram 80%, né, como negociou direto com ele, negociou 80%, e aí, direto com ele eu falo os empresários, tá? Foi 80% do Corinthians agora e 20% dele, dos agentes e tudo mais. Agentes que a gente também vai evidenciar, porque é muito importante que a Fiel saiba com quem o Corinthians está negociando. Isso aí é interessante, porque o valor de multa também estipulado é de 100 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros, ou dólares, agora não lembro, acho que é dólares, para o mercado internacional. Uma multa bem alta aí, se ele se destacar, pelo menos isso aí, em teoria, blinda a gente um pouco, tá bom? Questão empresarial. Empresarial é importante passar pra vocês. O empresário, né, o primeiro que cuida da carreira dele é o Baresi, né, o ex-zagueiro Gelson Baresi, com passagem aí em Flamengo, Atlético Mineiro, acho que jogou no Fluminense também, Atlético Mineiro, passou em vários times, acho que eu falei Atlético Mineiro 2 vezes, mas não tem problema, tá? Você já entendeu. É o Gelson Baresi aí, ex-zagueiro, e ele tem uma agência esportiva, no caso, que é uma consultoria esportiva que chama GB Consultoria Esportiva. No entanto, ele é um dos integrantes, talvez um dos sócios ali da Interball Agency. Então, busquem aí Interball Agency, e aí eles não têm nenhum grande jogador que eles trabalham. Pra você ter uma ideia, o grande nome da Interball Agency é o zagueiro Abraão, que tava no Fortaleza e depois esse ano foi negociado aí com a Chapecoense. Então você vai ver que não tem nenhum grande nome. Eles cuidam também, ou cuidavam até pouco tempo, da carreira do Fabian Bustos, ex-treinador do Santos, argentino e tal. Não tem grandes nomes. Agora o grande nome deles é justamente o Hugo, porque está no Corinthians, não é uma agência muito conhecida, não são empresários aí do meio, do pipoco mesmo do futebol, que é embaçado. E aí vamos, igual eu sempre faço aqui, vamos fazer os números das últimas 4 temporadas, porque é importante ver se ele tá em crescente nesses números, se ele tá em decrescente, se ele tá aí mantendo as negociações. Os números são um pouquinho complicados, assim, na verdade não complicados, eles são um pouquinho assustadores, pra falar a verdade. Em 2020, o Hugo fez 18 jogos, não fez nenhum gol e deu uma assistência. Isso dá média de 0,05 participações diretas em gol. Isso 2020. Em 2021, 35 jogos, ou seja, aumentou o número de jogos, fez 2 gols e deu uma assistência, entendeu? E ele teve 0,08 participações, então 0,05 aí 0,08, um leve aumento quase que insignificante, mas teve um aumento. Em 2022, 20 jogos, caiu o número de minutagem dele, nenhum gol e nenhuma assistência. Aí já eu falo sobre os cartões amarelos também, o que dá 0 por jogo, né? Você não fez nenhum gol, nenhuma assistência, 0 por jogo. Ou seja, ele começa assim com um número ruim, aí tem um leve aumento, aí de repente zera. Aí na temporada passada, porque pior que 0 não existe, obviamente ele melhorou, 41 jogos, 1 gol, 4 assistências. Não é um cara que muito violento, porque ele é um lateral defensivo, você espera que ele tome mais cartões amarelos, mas em 2020 ele tomou 4 cartões amarelos,
amarelos, no 2021 7 cartões amarelos, em 2022 3 cartões amarelos, então ele vem derrubando esse número aí nessa etapa, e em 2023, o ano passado, com mais jogos no caso, tomou 4 cartões amarelos, então é algo que não preocupa na verdade, só tem um cartão vermelho na carreira dele, justamente quando ele jogava no CRB, e não foi um cartão vermelho direto, ou seja, para aquela falta que não tem como mesmo, né, cara, foi um cartão vermelho por conta de 2 amarelos, então tá tranquilo nesse ponto aí. Começou o Brasileirão ano passado, esse aqui, agora é a hora de pegar e puxar a orelha de vocês, já volto aqui pra minha colinha, porque quando eu não sei sobre o atleta, eu faço as lives aqui no canal, os vídeos e tal, direto aparece gente comentando já como se fossem grandes sabichões e grandes experts do atleta. E aí durante muito tempo eu cansava de falar na live e falar, não tenho opinião formada ainda sobre o Hugo, não sei se foi realmente uma boa contratação, uma contratação ruim e tal, nunca tinha ouvido falar exatamente. E aí todo mundo falou, cara, esse cara com certeza é uma carniça, porque ele conseguiu a proeza de perder a posição para o Bruno Melo. Vocês lembram do Bruno Melo, que aquela carniça na lateral esquerda que o Corinthians é até ruim de falar, né? Que o Duílio trouxe, que tava na reserva do Fortaleza pra cá. Enfim, e aí os caras falaram, cara, ele conseguiu ser reserva desse cara do Bruno Melo. Só que aí começaram a replicar isso, eu falei, caramba, então realmente o cara deve ser ruim. Só que aí eu fui pesquisar, e aí quando você pesquisa a fundo, porque a maioria das pessoas que tava falando isso aí tava vomitando de alguém que já falou uma inverdade, né? Alguma coisa em algum outro lugar. E aí eu fui pesquisar e na verdade ele nunca, em nenhum momento foi reserva do Bruno Melo. Sabe por quê? No Goiás o Bruno Melo é zagueiro pela esquerda, ele não é lateral esquerdo. Ele foi sim reserva, mas do Sander, tá? O Sander era lateral esquerdo titular, né, com passagem no Sport e tudo mais, e aí o Hugo era reserva do Sander. No entanto, na Copa Sul-Americana ele acabou jogando como titular, até mais ou menos, eu vou passar números exatos aqui, até mais ou menos lá pra 15ª rodada ele foi reserva do Campeonato Brasileiro do ano passado, 2023, ele foi reserva do Sander. Aí o Sander foi lá e machucou, e aí por machucar, e como ele já vinha tendo um pouquinho de minutagem, né, recentemente, brilhou os olhos do treinador lá, o treinador preferiu ele acabou assumindo a titularidade no Campeonato Brasileiro da 10ª, eu vou falar o jogo exato aqui, tá? Então, ó, começou o Brasileirão ano passado como reserva. Até a 7ª rodada do Brasileirão do ano passado, ele não jogou, então ele não teve nenhuma minutagem. Em nenhum momento ele era reserva do Bruno Melo, porque quando ele assumiu a titularidade, o Bruno Melo era titular também, tá? E quando ele não tava como titular, era quem tava fazendo a lateral esquerda, era o Sander, né? Aí na 8ª rodada ele entrou no segundo tempo e jogou 22 minutos só. Você percebe que é uma temporada bem, sabe, enfim. Da 9ª até a 12ª rodada ele continuou relacionado, assim como na 7ª e primeiras, e também não jogou. Na 13ª e 14ª rodada, nem relacionado pro jogo ele foi. Nem relacionado ele foi. Não foi por conta de lesão, não foi relacionado. Na 15ª rodada ele voltou a ser relacionado, mas mais uma vez não jogou. Na 16ª voltou e foi usado por alguns minutinhos, se eu não me engano são 7 ou 8 minutinhos, finalzinho do segundo tempo. Na rodada seguinte, 17ª, ele foi usado quase que um tempo inteiro, eu acho que 40 minutos ele chegou a jogar. E aí, a partir da 18ª rodada, que ele foi titular até a 33ª, ou seja, ele nem acabou o Campeonato Brasileiro como titular também não. Ele foi titular da 18ª até a 13ª e nas últimas 5 rodadas não foi relacionado. No Goiás, ele jogava com linha de 4 defensores. E me chama atenção, porque eu tô gravando esse vídeo depois da coletiva de apresentação dele, vou até fechar aqui de novo a minha colinha. Ele, no meio da coletiva, ele fala assim, não, quais são as outras coisas que você consegue fazer em campo? Não, eu consigo jogar na primeira linha com 4, beleza, isso aí concordamos. Na segunda linha com 4, isso significa que ele pode jogar também como um ala esquerda, como um meia mais aberto para a esquerda, e também ele joga mais centralizado, caindo pelo corredor esquerdo. Ele falou isso na coletiva dele, só que eu fui buscar todos os 114 jogos dele e menos de 2% desses jogos ele assumiu essas funções. Foi escalado como meia, foi escalado como meia esquerda, foi escalado como ala. Normalmente, na verdade, mais de 98% dos jogos dele, ele joga como lateral de ofício, lateral defensivo
pela esquerda, tá bom? Então realmente não vi essa dinâmica, essa versatilidade toda aí não que ele falou na hora da coletiva. Foi titular nos jogos da Copa Sul-Americana do Goiás, e mais uma vez eu tinha notado, ele não era reserva do Bruno Melo, ele era reserva do Sander, né, que era titular absoluto do Goiás. E aí, indisciplina não é uma preocupação, como eu coloquei, e os números dele de maneira geral são piores. Perceba, piores do que do Palácios, do Bidu e do Fábio Santos. São números piores. Isso aí quer dizer que ele vai ser uma carniça? Não quer dizer necessariamente. Quer dizer só que passa a ser inexplicável a aquisição de um cara assim. Mas vamos dar continuidade aqui, porque foi difícil, mas eu gosto de separar pontos positivos e negativos. Senão fica parecendo apenas um ataque em cima dele, parece que ele não tem nada de bom para nos oferecer. E se eu der apenas pontos positivos, parece propaganda do jogador. 4 pontos positivos. Ele tem uma boa interceptação. O que destaca no Hugo é justamente a parte defensiva. Como ele não é tão baixinho, tem 1,79m, quase 1,80m para um lateral, é uma estatura mediana, vamos colocar assim, ele consegue ter boas interceptações de peito, né, um bom tempo de bola no caso, e boas interceptações de cabeça. Então não é incomum, inclusive em jogos contra o Corinthians, ele ter ali muitas interceptações de cabeça, cruzamentos que não vão necessariamente na cabeça do atacante, ele normalmente está ali. Ocupa bem o espaço no corredor. O que é o corredor? Né? Aquela beirada de campo onde ele joga, ele ocupa bem, ele sabe recompor a linha defensivamente. Acredito que nesse ponto o Corinthians não deva ter problema. Defensivamente tem bom tempo de bola aéreo, não só dentro da área, como eu falei, mas também fora da área. Ele sabe ali, por exemplo, cobranças de tiro de meta do time adversário, ele tá normalmente bem colocado. Lançamentos, normalmente ele tá bem colocado. A parte defensiva dele, no meu ponto de vista, não deixa muito a desejar. Não deixa muito a desejar a ponto de querer contratar pro Corinthians? Não, mas é um jogador ok nesse ponto. E na dúvida, ele faz o simples. Como você vai ver na parte negativa aqui, da parte técnica dele deixa a desejar, ele sabe o nível que ele tem. Então, na dúvida, é bola pro mato que é campeonato, tá bom? Na dúvida, ele vai dar chutão mesmo, vai estar tranquilo, porque ele sabe que a saída de bola não é das melhores. Pontos negativos agora, baixa qualidade técnica, que foi o que complementa o item acima, jogador simples e limitado. Se você for assistir, mesmo que os melhores momentos, e eu assisti muitos dos melhores momentos compilados que tem por aí do Hugo, você percebe que é um jogador simples, um jogador que faz o arroz com feijão. Lembra o Bruno Melo nesse caso? Pode ser até que lembre. Na hora de analisar o estilo de jogo, me lembrou mais o Danilo Avelar. O Danilo Avelar é lateral esquerdo e não o zagueiro. Beleza? Então é isso. Talvez até com menos poder de fogo ofensivo, de cabeça que o Danilo Avelar tinha. Pode ser nesse ponto de vista. Não tem profundidade, raramente faz ultrapassagem. Daqui a pouquinho eu vou colocar o mapa de calor. Vou cortar, vou falar o seguinte. Vou colocar o mapa de calor agora. Mapa de calor aí agora, você vai perceber que é muito mais preenchido a parte defensiva dele do que a parte ofensiva. Lembra muito o mapa de calor de quem? Do Fábio Santos. Fábio Santos também, agora nessa reta final de carreira, acabou tendo pouca participação na parte ofensiva. No caso, o Hugo é a mesma fita. Não costuma arriscar finalizações, é um cara que finaliza muito pouco ao gol, mesmo quando tem oportunidade, porque é importante que o lateral, ele quando tá próximo da área, se abrir uma brecha, arrisque, né? O Arana faz muito isso, o Roberto Carlos fazia muito isso. Óbvio que eu tô comparando com os caras mais pica aí, mas um lateral esquerdo que se preze tem que arriscar, não pode ter covardia durante o jogo. Ele não é um cara que gosta de arriscar muito. A exceção justamente foi aquele golaço que ele fez contra o São Paulo, que talvez isso, né, seja um jogo que o Duílio estava assistindo na hora e achou maravilhoso trazer, porque ele fez um golaço realmente de 100 pulo na gaveta do Goiás. É a exceção, aquilo não é a regra do Hugo como jogador. E aí, na dúvida, né, ele opta pelo chutão e não por sair jogando. Então a mesma coisa que é um ponto positivo, eu coloquei como ponto negativo, porque é um cara que não vai conseguir acrescentar muito nessa saída de bola de modo geral. Salários, vocês sempre gostam de saber, mas beleza, tá, o cara tem tudo aí pra realmente ficar nivelado pra baixo, mas o salário, ele tá recebendo quanto? 1 milhão por mês? A parte do salário é um ponto positivo, porque como o Corinthians, ele recebia, detalhe,
parte salarial é sempre especulação. Isso aqui é segundo o portal de notícias do Timão e a origem dessa informação salarial aqui é do Jorge Nicola, tá? Aí você acredite se você quiser aí. Mas segundo essas fontes aí, recebia 35 mil reais por mês de salário no Goiás e agora passa a receber por volta de 100 mil reais no Corinthians. Não tá claro se esses 100 mil reais já é contando valor de luva, se é CLT e depois tem um acréscimo mais de vantagem e tal, mas de qualquer forma 35 mil no Goiás, 100 mil no Corinthians, o que é um salário para a realidade do futebol, um salário baixo, um salário justo pelo que ele oferece. Eu acho que até é um salário grande demais pelo que ele oferece, mas de modo geral, se for comparar com os próprios jogadores do elenco do Corinthians, o Diego Palacios aí com uma expectativa de receber entre 400 e 500 mil reais, em média, ele tá aí 5 vezes menor e ele não é 5 vezes pior do que o Diego Palacios. Perfeito? O valor é dentro da realidade para um jogador assim e deixa menos grave a ideia de trazê-lo sem custo. Menos grave, perceba que não deixa melhor. Departamento médico, quer saber do departamento médico? Já deixou o like? Se você não deixou o like ainda, realmente eu quero que você tenha frieira, tá bom? Você é bem no meinho do pé assim, ó, se você não deixou o like. Departamento médico, 2 lesões ele teve significativas na carreira. E aí isso aí é um pouquinho mais preocupante que o Palácio, mas nenhuma dessas 2 lesões são crônicas, ou seja, não tem nenhum resquício de que elas podem atrapalhar nesse momento. Mas, de qualquer forma, em 2021 ele teve uma lesão muscular e ficou fora dos jogos do Goiás durante 6 jogos, 21 dias, e essa aí não precisa se preocupar muito. A preocupante no meu ponto de vista é a segunda que ele teve em 2022, uma lesão no joelho. Joelho é sempre complicado, e aí ele ficou 64 dias fora, um pouquinho mais de 2 meses, e perdeu 15 jogos do Goiás. E aparentemente, como eu falei, não tem sequelas a respeito disso. Números gerais, temos tempo, primeira dama? Por quê? 22. Vai dar tempo. Estamos chegando no finalzinho já. Então, na última temporada, números gerais, porque eu falei números do Brasileirão e tal, aí números gerais no Campeonato Brasileiro, na temporada 2023, 41 jogos, 30 como titular. Lembrando que ele pegou ali daquela quase finalzinho do primeiro turno e foi como titular até o final, mas jogou também como titular a Copa Sul-Americana. 1 gol e 4 assistências. Ele tem 38 passes decisivos. As análises de passe decisivo é justamente aquele passe que, por mais que o atacante nem chegue nela, são passes que poderiam gerar um lance de perigo. Isso aí é passe decisivo. 26% de acerto nos cruzamentos. Lembrando que isso não é algo preocupante, porque a média dos laterais normalmente é entre 20% e 30%, quando o lateral é muito assim, acerta bastante os cruzamentos. Para você ter uma ideia, os números do Palácio quanto a isso era menos de 30% também, 29%, e o dele é 26%. Perde nessa estatística também pro Palácio. 164 duelos ganhos e 165 bolas recuperadas. Isso aí muita gente colocou como ponto positivo, mas se você dividir pelo número de jogos, é algo que, como o Goiás sofria muito na parte defensiva, não à toa caiu para a segunda divisão, não necessariamente é um número que chame tanto atenção positivamente. 51 desarmes e 45 interceptações, um pouquinho mais de um desarme pouco por partida, um pouquinho mais de uma interceptação também por partida, números que não justificam, no meu humilde ponto de vista, a contratação. Nos parâmetros gerais, né, cara, já mostrei o mapa de calor que eu cortei a minha fila aqui mesmo, mas eu tenho números gerais aqui de parâmetro para que vocês consigam entender. Então eu vou colocar os 3 aqui, os que tiver em laranjinha são os números de agora, né, da última temporada pra cá, né, então ele não tem amostragens da 4ª temporada pra trás, apenas de 3 pra cá, a gente vai comparar. E aí você percebe que ele tem o que ele tem de melhor é a parte defensiva, né, com uma nota segundo o SofaScore de 66, que é uma nota mediana no que ele tem de quesito melhor. Mas se você for comparar, por exemplo, com a última análise da penúltima temporada, o que é 66 hoje era 63. Então você fala, pô, tá evoluindo nesse ponto aí. Só que se você for olhar 3 parâmetros para trás, você percebe que ele tava melhor. Então ele teve um ano de decaimento nesses números gerais aí, onde analisa criatividade, ataque, técnica, tática, a parte defensiva no modo geral. Então ele teve, é como se a gente estivesse contratando ele na barrigada, sabe? O cara tava numa leve crescente, aí deu uma barrigada, a gente pegou aqui. É como se a gente fosse investidor da
bolsa. Então a gente tá apostando que ele vai render, sinceramente, pra mim, algo um pouquinho preocupante de modo geral, né, cara? Notas para a contratação, que é o momento que vocês pegam ou concorda muito ou discorda muito e lá no futuro vocês vão cobrar. Eu espero que eu esteja errado com essa nota. Eu espero que no decorrer da temporada ele vá calando a minha boca e fala, caramba, realmente esse foi aquele cara que veio, a gente não dava nada, que normalmente é a exceção e não a regra, e que ele consiga funcionar. Nota pra ele, 4 de 10. A nota, lembrando do Diego Palacios, era 6 de 10. A nota do Hugo, nota 4 de 10, tá bom? E aí, no meu ponto de vista, ele chega pra um quesito que eu normalmente repudio aqui no canal. Ele chega para compor o elenco. O tal do compor elenco, o ruim de ter jogador ruim é que uma hora ele vai jogar e tal. Inicialmente, nos primeiros treinos, o Mano Menezes tem utilizado ele no time titular. Não sei se isso vai ser mantido, ainda é muito embrionário esse período de pré-temporada. Mas é isso, tá bom? E aí, nota 4 de 10 para a contratação do Hugo. Ficaram felizes? Completão, hein, cara? O que é isso? Vocês não valorizam o pai mesmo? Comenta aqui embaixo o que você acha. Às vezes você discorda de alguma coisa. Tá tudo em paz, dá o seu ponto de vista aqui também. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?